E aí, pessoal, o imbróglio envolvendo a renovação de jovens jogadores. Jardiel, Gustavo Nunes, antes, Cauã Kelvin. O que podemos falar? Como é o bastidor disso e o que está acontecendo no caso concreto? Vamos falar sobre isso? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora, a hora é de Mais Ágil, para você que está precisando viajar, comprar alguma coisa e ter FGTS parado. A Mais Ágil resolve para você. Entre na descrição do vídeo, tem ali um WhatsApp. Nesse WhatsApp você vai conversar com a Mais Ágil, uma equipe especializada. E se você tem o FGTS parado, você tem a opção, sem burocracia, da Mais Ágil resolver para você. Em menos de 24 horas esse dinheiro está na sua conta. Quer falar com a Mais Ágil? Entra ali no WhatsApp e resolve esse problema. Quer dinheiro extra? Tem essa opção. Gente, o imbróglio envolvendo jovens jogadores. No vídeo da manhã, eu falei sobre a relação de Renato criticando o empresário, criticando jogadores, criticando as altas pedidas. Nós temos que fazer um contexto para que o torcedor entenda como é esse funcionamento. Os contratos de futebol profissional, eles podem ser feitos a partir do momento em que o jovem jogador faz 16 anos. E normalmente esses contratos, eles são iguais para todos os meninos. Porque o Grêmio vai lá, faz contratos, 30, 40 contratos desses por ano. Então tu não pode inflacionar por caso específico, porque com 16 anos, normalmente não se tem ideia do tamanho do jogador que vai vir. Então tu faz uma base com todo mundo, aí eles vão se destacando. Quando eles chegam próximo dos 18, dos 19, já começamos a ver quem vai ser de fato o jogador de maior destaque, e aí naturalmente tu trata diferente. Ontem na Rádio Gaúcha eu fiz uma figura de linguagem, eu disse assim, o início é uma base de produção, igual. A partir do momento em que eles ganham, eles passam a ter o valor de uma obra de arte. Então um custa mais, o outro custa menos. É a vida. O segundo contrato já é uma relação subjetiva dessa linha de uma obra de arte que tem valor diferente, até os supervalores e ou valores menores. É assim o funcionamento. E o Grêmio está enfrentando dificuldade neste momento para fazer o segundo contrato do Jardiel e também do Gustavo Nunes. O Renato, inclusive, abriu a questão do Gustavo Nunes, dizendo que o Gustavo Nunes, inclusive, estaria com o profissional se já tivesse renovado o seu contrato, no caso, feito o segundo contrato. Ele, quando tinha 16, fez o primeiro e agora faria o segundo. Alguns números são divulgados, mas eu não entro muito na questão dos números, primeiro porque é muito difícil de saber. No meu tempo, quando eu era dirigente, a base era 3, 4 mil reais e o segundo contrato era na casa de 7, mas isso há 15 anos atrás. Hoje, por exemplo, nós já estamos falando aí de uma base na casa de 7, 8, um segundo contrato normal na casa de 20 e aí os melhores lá na casa de 70, 80. É isso, tá? Mas eu não quero entrar no caso específico, porque eu não conheço o contrato do Gustavo Nunes. O que eu sei disso? O Grêmio, no ano passado, acabou tendo dificuldades com o Cauã Kelvin. Por que teve? Porque não analisou o contrato ainda na gestão de 22 para renovar o contrato antes daquela Taça São Paulo. Certo? Quando voltou, faltava um ano para o fim do contrato, começou a receber sondagem, incomodou na renovação, o jogador foi liberado, pagou 1 milhão de euros e foi jogar no futebol português. Esse ano está acontecendo a mesma coisa. O Grêmio acertou o contrato anterior, ainda na base. Esses jogadores foram para a Taça São Paulo, se destacaram muito, começam a receber sondagens importantes e tem o contrato para finalizar. Por exemplo, o contrato do Gustavo Nunes é outubro desse ano. Aí tu faz outubro, setembro, agosto, julho, junho, maio. Ele assina um pré-contrato e vai embora de graça. Gustavo Nunes. E todo o seu talento. Imagina a quantidade de contratos que esse menino está recebendo. E o Grêmio tem um grande pepino na mão. Eu recebi dos dirigentes que eu tenho relação, que existe sim um grande otimismo e que é vontade do jogador permanecer. E hoje o Grêmio depende muito mais da vontade do jogador do que propriamente de dinheiro. Quem vai definir hoje se ele vai permanecer ou não é a vontade dele.
O Jardiel tem contrato até o final do ano, ou seja, em julho também assinaria, não muda nada, 2 meses. Só que o Jardiel é um pouco diferente, é um pouco mais verde, acho que não está tão valorizado como o Gustavo Nunes. Mas olhem o tamanho do imbróglio com esses dois jogadores. E aqui, com todo respeito ao departamento de futebol profissional do Grêmio, isso tem que estar na prioridade básica do departamento de futebol profissional. Quando tu bota um olho no menino de 18, 19 anos e tu vê que ele vai voar, tu tem que chegar antes da visibilidade, não depois. O trabalho da base, as pessoas criticam, a base... Não tem nada a ver com a base do Grêmio. A base do Grêmio, ela vai e indica. A partir do momento em que eles fazem esse segundo contrato, é o profissional que faz. Hoje, por exemplo, os contratos do Jardiel e também do Gustavo Nunes não estão nas categorias de base. Eles estão no profissional. Quem está administrando isso é o seu Luiz Wagner, o seu Antônio Brum e a estrutura do futebol profissional. A base não tem autonomia para dar salário de profissional para jogador. Então, é assim o funcionamento disso. É assim o funcionamento disso. E o Grêmio tem um grande pepino. Assim. Eu acho que, diante de tudo que está acontecendo internamente, o Grêmio vai conseguir a renovação dos dois e isso não vai passar de um grande susto. Mas que esse susto sirva de alerta. Porque Taça São Paulo tem no ano que vem. E jogadores se destacando tem também. E eu também me coloco do lado dos dirigentes do Grêmio que não podem super inflacionar esses salários, porque senão quebra. É um problema. Agora, quando tu tem a peça, eu, por exemplo, tenho uma ideia. O Gustavo Nunes é jogador que vai ser titular do Grêmio esse ano. Ele é muito bom jogador. Muito bom jogador. O centroavante, como eu disse, acho que é goleador. Jogaria hoje. Jogaria. Mas acho que ele ainda tem que caminhar um pouquinho. Mas essa relação aqui transforma o ambiente do Grêmio num medo de perder. Imagina tu perder um atleta desses. Imagina tu perder um jogador que vai jogar aí num clube brasileiro e a multa para sair hoje, ela é 6 milhões de reais. O que não é pequeno também. É bastante dinheiro. Só que é mais ou menos o que o Kelvin levou para jogar na Europa. Então, essa relação está exposta e que bom que o Renato foi tão enfático ontem para abrir as peças, abrir o jogo, abrir o tabuleiro. É assim o funcionamento do futebol. É preciso falar. É preciso falar. E o Grêmio está falando. Então, que a gente tenha sorte nessa relação, que a gente consiga fazer as coisas acontecerem e que, de alguma maneira, Gustavo Nunes possa se incorporar ao departamento de futebol profissional, assinando um contrato e dando a opção para o Renato que ele tanto precisa. Esse menino é muito bom jogador. Muito bom jogador. Sinceramente, eu espero de todo o coração que o Grêmio resolva e que o torcedor do Grêmio possa ter um jogador desse padrão atuando com a camisa tricolor. César Cidade Dias falando de Grêmio, aqui no YouTube.